E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, então, gente, hoje eu vim falar sobre uma daquelas matérias, tal, que a galera super curte, de exatas. Eu vim falar sobre matemática, mas hoje é uma matéria um pouquinho mais básica. Eu vim falar sobre conjuntos. Aí você me pergunta, Ive, mas o que são conjuntos? Cara, se você não lembra, conjuntos são agrupamentos de uma categoria que você pode escolher. Por exemplo, se eu falar, eu quero um conjunto de números primos. Então, eu abro lá, tipo, P igual a não. P igual a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e vários pontinhos porque os números primos são infinitos. Isso é um conjunto. Ok, agora que a gente sabe o que é um conjunto, eu vou explicar alguns sinais. Gente, eu vou pedir para o meu editor colocar aqui uma imagem de um sinalzinho que parece um E bem redondinho. Esse sinal significa pertencer. Quando um número pertence a algum conjunto, você coloca, por exemplo, o 5, ele pertence aos números primos? Pertence. Então, 5, Ezinho, P, que é o conjunto dos números primos. E o 4? 4 pertence? Não pertence. E como é que você vai escrever? Você vai escrever 4, Ezinho, com um tracinho riscando, P, porque P é o conjunto dos números primos. Entendido os sinais? Agora vem os conjuntos especiais. Bom, os conjuntos especiais é, por exemplo, o conjunto vazio, que não tem nada dentro. O símbolo dele é um O com um corte, ou então uma chave com nada dentro. Vazio. Conjunto unitário, quando tem uma unidade. Você pode representar por meio de uma chave com um dentro, ou uma chave com um sinal de vazio, que é o Ozinho com corte, dentro. E por último, nós temos o conjunto universo. Conjunto universo é aquele conjunto com todos os elementos que você vai trabalhar. E depois nós temos os conjuntos dos números, que são números que já existem. Nós temos o conjunto dos números naturais, que é representado por um N com um tracinho a mais. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, infinito. Nós temos o conjunto dos números inteiros. Quais são os números inteiros? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito para os dois lados, tanto para os negativos quanto para os positivos. Nós temos o conjunto dos números racionais. Os números racionais são todos aqueles que dá para colocar em forma de fração, desde que a parte de baixo não seja um zero. Se a parte de baixo for um zero, essa fração não existe. E na de cima também. Mas, então, por exemplo, 2 faz parte dos números racionais. Menos 2 faz parte dos números racionais. 0,25 faz parte dos números racionais. Os números com vírgulas fazem parte dos números racionais e assim por diante. E, por fim, existe os números reais. Nesse estão todos os números. Tem pi, tem raiz de 2, raiz de 3, todas as raízes, todos os números. E daí, gente, é o seguinte. Agora eu vou ensinar um novo símbolo. O símbolo de subconjunto ou está incluso. Ele parece um C achatadinho. Então, por exemplo, eu vou pedir para o meu editor agora colocar uma imagem de quais pertencem a quais. Os números naturais estão inclusos nos números inteiros. Os números inteiros estão inclusos nos números racionais. E os números racionais estão inclusos nos números reais. E assim por diante. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer o contrário, falar que não estão inclusos, então eu faço esse C com um corte no meio. Então, por exemplo, os números reais não estão inclusos nos números naturais. Entenderam? E por fim, nós temos algumas consequências dessa inclusão. Olha, para o número estar
um conjunto estar incluso dentro do outro, o número que vai estar incluso, todos os números que estiverem dentro dele tem que estar dentro do outro conjunto, entendeu? Então, por exemplo, o conjunto A é 1, 2, 3. O conjunto B é 1, 2, 3, 4. Então, o A está incluso em B, porque o B tem 1, 2 e 3. As consequências são que o conjunto A sempre vai estar incluso em A. Tipo, ele sempre... O conjunto que eu falar, o conjunto que eu criar, por exemplo, o conjunto B, sempre vai estar incluso nele mesmo, obviamente. E o vazio sempre vai estar incluso dentro do conjunto. E para você falar que os conjuntos são iguais, eles têm que ser exatamente iguais, não pode mudar uma vírgula. E por fim, o conjunto de partes. Bom, quando eu vou formar, por exemplo, eu tenho lá chave 0,1 e eu quero abrir este conjunto, eu não tenho dois números lá dentro. Para eu descobrir quantas chaves eu vou abrir dentro do conjunto, é só elevar 2 ao número de números que se encontra dentro daquele conjunto. Então, se é 0,1, são dois números. Então, vai ficar 2 elevado a 2. E quando eu abrir o conjunto, para ver todos os números que tem lá dentro, serão 4. Primeiro vai ser o vazio, vai ser o 0, vai ser o 1 e vai ser o 0,1. Gente, eu espero que tenha dado para entender. Eu ainda vou tentar arranjar uma luzinha para poder explicar a matemática, porque apesar do meu editor incrível, sábio, colocar as imagens para mim, que eu vou pedir inclusive para ele pôr dessa explicação se ele achar na internet, ainda é complicado de explicar sem mostrar para vocês comigo fazendo. Então, eu ainda vou resolver essa parte para os vídeos de exatas, principalmente matemática e física. Mas qualquer dúvida vocês podem comentar ou me chamar no direct do Instagram. Se vocês gostaram, deixem o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!